Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar as nossas vidas no dia de hoje. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui na presença do nosso Senhor. E aqui nós estaremos cantando, adorando ao Senhor. Aqui nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Aqui nós estaremos orando ao nosso Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. A palavra de Deus diz assim em Salmos 100, versículo 1. Celebrai ao Senhor toda a terra. É um convite a todos nós. Então eu quero convidar a todos vocês a estarem nesses momentos, servindo, buscando a presença do Senhor. Amém? Fecha teus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Meu Deus e meu Pai, nós aqui estamos na tua presença. Glorificamos o teu nome no dia de hoje. Vem estar nos alimentando, Pai. Esteja conosco, ó Deus. Que tu possa estar, ó Deus, entronizado, ó Deus. Pedimos a bênção do Senhor. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado é dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado por toda a eternidade. Vamos cantar, meus queridos irmãos. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado. A paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Vamos agora estarmos refletindo um pouco, sobre a palavra de Deus nessa noite. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, e por estarmos aqui mais uma vez para cultuar o nome dEle. Amém? Queria
antes de estarmos aqui ouvindo um pouco, falando um pouco da palavra de Deus, gostaria de convidar os irmãos a fazermos uma oração e pedirmos a bênção de Deus sobre esse momento também. Amém? Então vamos estar orando. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que nos abençoe nesse momento, que a Tua palavra possa ter lugar em nossas vidas, em nosso coração, que tudo o que estamos fazendo aqui nessa noite, Senhor, glorifique ao Senhor, que o Senhor nos ajude a servirmos ao Senhor, a fazermos as coisas, a agirmos na nossa vida em todo o tempo, de forma que glorifique o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, ilumina o nosso coração, perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados, nossas limitações nós colocamos nas Tuas mãos, Pai. Pedimos a Sua graça, a Sua bênção sobre cada lar, nesse momento, Pai, estamos aqui cultuando ao Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que em Sua misericórdia o Senhor abençoe as nossas famílias, continue, Deus, a nos guardar de todo mal, dessa pandemia. Pedimos ao Senhor a Sua bênção sobre cada um de nós, segundo a Tua graça, segundo a Tua bondade. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, nessa noite gostaria de estar trazendo uma pequena reflexão a respeito de um ensinamento que a Bíblia traz às nossas vidas, né? E que todos nós precisamos refletir, né? Nos ater a isso e buscarmos. Essa reflexão eu vou aqui me basear no Salmo 115. E os irmãos podem aí abrir a sua Bíblia, né? Se preferir, poderá acompanhar a exposição dos versos também em tela, né? Mas é importante que nesse momento possamos ouvir e nos alimentar um pouco da palavra de Deus. O tema, né, que eu gostaria de trazer a nossa reflexão nessa noite diz respeito a algo que não somente no Salmo 115, mas de uma forma geral a Bíblia nos mostra que nós nos tornamos parecidos, nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós amamos, né, aquilo que nós adoramos. E refletindo nisso, nós vemos que quanto à nossa adoração, a Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara, que nós devemos adoração somente a Deus. Somente Ele é digno de nossa adoração. Somente Ele é digno de estar como prioridade acima de qualquer coisa em nossas vidas. Então vamos ler aqui inicialmente Salmo 115, a partir do primeiro verso até o verso 8. Amém? Diz dessa forma, na minha versão aqui: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz,
mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. E o verso 8 que diz: tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Amém? Então aqui, o salmista, né, nesse verso 8, ele diz, né, em outras versões, diz: tornem-se semelhantes a eles, né, aqueles que dão confiança a algo feito por mãos humanas, a algo feito pelo próprio homem, né? E a gente sabe que essa idolatria existe nos nossos dias, assim como sempre existiu. Na própria Bíblia relata isso. Às vezes até mesmo o povo de Deus, um povo escolhido por Deus, caiu, né, nesse mal de adorar uma imagem. Mas a reflexão que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite não é somente da adoração a um ídolo qualquer, a uma imagem de um denominado ídolo, algum santo. Não. Mas hoje nós vemos que a adoração do homem, aquilo que ele coloca a confiança, além de não colocar em Deus, muitas vezes coloca em outras coisas, às vezes no dinheiro, e faz do dinheiro um ídolo. Às vezes a confiança numa carreira, às vezes a confiança no seu trabalho, nas suas posses, né, nas suas riquezas. Mas a Bíblia nos ensina que nada disso traz para nós uma segurança real, porque essas coisas passam. As riquezas podem passar, né? Basta um mau negócio e tudo pode se perder. E Deus, Ele quer de nós, essa mensagem é para todos nós, que nós possamos continuar confiando nele a cada dia. Essa é a nossa reflexão nessa noite, né? Que nós possamos, não somente, é claro, hoje, que nós temos esse tema, né, um encontro com Deus. Esse encontro com Deus é algo que nós precisamos todos os dias, né? Termos um encontro com a sua palavra, termos um encontro em oração. De alguma forma, nós precisamos buscar a Deus e nos alimentar dele todos os dias, né? Pensar nele, assim ali como em Gênesis relata como Deus passeava no jardim em toda a viração do dia com Adão e Eva, né? Antes deles caírem em desobediência. Então aquilo já era o anseio de Deus desde o início da sua criação, e hoje ainda é da vontade de Deus que Ele tenha um relacionamento constante conosco, não apenas em determinados dias da semana. Eu sei que nós vivemos em uma época, né, em um tempo onde que as coisas são corridas mesmo para muitos de nós, para a maioria de nós pelo menos, para não dizer para todos, né, no trabalho, a correria com estudos, com os próprios afazeres de casa. Mas se você está aqui conectado, buscando a Deus, buscando ouvir a palavra de Deus, tenha certeza que isso é algo muito bom e abençoador para as nossas vidas. Nós vemos, né, naquela história, nós lembramos daquela história de Marta e Maria, onde uma se assentou para ouvir Jesus e a outra estava preocupada, né, a Marta, não é isso? Estava preocupada simplesmente com os afazeres. E Jesus disse a ela:
Você está preocupada com muitas coisas, né? Mas a mais importante foi o que a sua irmã escolheu, e essa parte não lhe será tirada. Então essa parte, irmãos, talvez você tenha muitos afazeres, você parou para ver esse culto, de repente preocupado com alguma situação a ser resolvida, as coisas aí na sua casa talvez estejam por fazer, né? Enfim, tem tantas coisas que nos envolvem, mas Deus quer que nós paremos para ouvir e para nos alimentar, para que assim possamos aprender mais dele, para que possamos aprender a amar e possamos adorá-lo, que possamos amá-lo, porque aquilo que nós mais buscamos, aquilo que nós mais amamos, se torna parte de nós, e nós vamos nos tornando parecidos com isso, né? A gente vê essa situação no nosso cotidiano. Nós vemos tantas pessoas aí que adoram um time de futebol, às vezes adoram um carro. Então a gente olha para aquela pessoa e logo lembra daquilo que ela adora. E em nossas vidas nós podemos, é claro, termos a nossa vida cotidiana normal, não condenamos nada que a Bíblia não condena, mas nós precisamos ser lembrados que nós somos servos de Deus, né? De algum modo nós precisamos alimentar o nosso testemunho de vida, né? Amando a Deus e podendo nos tornar semelhantes a Ele. Essa é a essência daquele que adora, né? O adorar não somente de cantar um louvor, é claro que isso é adoração, mas a adoração, né, vai além disso. Adorar é colocar aquilo que você está adorando acima de qualquer coisa, e nós não podemos fazer isso com nada a não ser com o próprio Deus. Ali em Mateus capítulo 6, verso 19, temos uma outra palavra de Jesus que diz: ajuntem tesouros nos céus. Ele nos ensina a agirmos em nossa vida de forma que possamos ajuntar tesouros no céu, onde não há traça, não corrói, onde não há um ladrão para roubar. Nesse mundo nós podemos buscar termos segurança, lutar pelas coisas, mas nós não estamos 100% seguros, porque aqui o ladrão rouba, a traça corrói, as coisas passam, mas nós servimos a um Deus que é eterno, um Deus que é imutável, que não muda e que nos ama e que se interessa que nós possamos perseverar em termos um momento com Ele, um momento de culto como esse, né, um momento de oração também, um momento onde nós possamos com sinceridade nos derramar diante dEle, colocar conhecidas todas as nossas necessidades diante dEle. E isso é algo que precisamos nos lembrar, irmãos, a cada dia, para não permitirmos que as coisas do mundo nos envolvam, nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Que o Espírito Santo de Deus nos ensine isso, nos ajude, porque todos nós estamos aprendendo, todos nós que estamos aqui ouvindo, buscando a Deus, estamos aprendendo a amá-lo, a fim de que nós possamos parecer com Ele, a fim de que possamos lembrar às pessoas que nós somos servos dEle,
né, que nós não venhamos a passar batido nesse mundo perverso, nesse mundo, como diz a palavra, que jaz do maligno, né, que o mal, que todo tipo de malignidade existe ao nosso redor. Mas nós cremos e temos fé e encorajamos uns aos outros para continuarmos perseverando, né, em oração, perseverando no caminho de Deus, né? A palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, e é muito melhor termos uma vida em seus caminhos, uma vida debaixo da sua vontade, do que nos aventurarmos fora da sua presença, onde certamente o fim, né, é de frustração. Como diz aqui no Salmo 115, né, em alguns versos aqui, o salmista relata como são esses ídolos que não podem fazer nada, que não podem ouvir, que não podem falar, que não se comunicam. Ao contrário do Deus que nós servimos e que nos ouve e que está com os seus ouvidos abertos, com a sua atenção a nos esperar a cada dia que nós venhamos confiar nele. Às vezes nós até confundimos o que é confiar em Deus, né? Às vezes nós passamos por algum momento difícil em nossa vida e as circunstâncias ruins acabam turvando a nossa visão, às vezes a nossa fé, e nós começamos a nos questionar, será que eu estou confiando em Deus? Mas quando nós buscamos a Deus em oração, mesmo diante do aperto, diante da dificuldade, nós estamos demonstrando a nossa fé, e isso agrada a Deus, e Ele no tempo certo, no tempo oportuno, nos recompensa, né? Nos levanta, nos tira daquele lugar de aperto, de um lugar de humilhação, de um lugar de uma situação ruim, né? Que nós possamos continuar esperando nele, né? Buscando a Ele, adorando a Ele, e nós vamos continuar nos fortalecendo para que possamos sermos parecidos com Ele, parecidos com o Seu Filho, né? Conformados a cada dia à imagem do Seu Filho em nossas vidas. Outro verso, aqui está ali em Lucas 4:8, né? Aquela conhecida conversa, aquele conhecido diálogo entre Jesus e Satanás. Nesse verso Jesus diz: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, né? Aqui Jesus está confrontando a palavra do inimigo contra ele, que queria que Jesus se ajoelhasse diante dele, e Jesus resiste diante de Satanás, nos deixando esse exemplo de que não devemos nos curvar diante de nada, não devemos nos ajoelhar, prestarmos adoração a nada e a ninguém, a não ser a Deus, a nenhuma imagem, a nenhuma situação que possa levar o nosso coração a confiar mais nas coisas desse mundo do que no próprio Deus. Então essa palavra, meus irmãos, é algo para nós estarmos refletindo, para nós estarmos lembrando. É uma palavra conhecida, né? Mas quando nós pregamos, é para nós lembrarmos da palavra, é para nós fixarmos ainda mais aquilo que nós sabemos, porque sabemos que a bênção de Deus está sobre aqueles que nele esperam,
naqueles que o adoram, naqueles que confiam naquilo que ele diz. Amém? A palavra também diz em Provérbios, tem ali um verso, capítulo 27, verso 19, na minha versão diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Aquilo que nós preenchemos o nosso coração a cada dia, aquilo que nós alimentamos o nosso coração, com o que nós ouvimos, né, com o que nós vemos e buscamos, isso revela quem somos nós. E nós queremos que a nossa vida revele o caráter de Jesus, o caráter de Deus, né? Que nós possamos sermos semelhantes a Ele a cada dia. Isso é a maior bênção que podemos buscar na nossa vida. Eu sei que passamos por problemas, né, por situações adversas, e buscamos a Deus a graça para resolvermos, para superarmos. Mas olha, ainda que os seus problemas ou qualquer situação não seja resolvida do jeito que você quer, pense numa situação, pense numa coisa: o mais importante é que diante do problema você possa se parecer como um filho de Deus, que você não perca no seu pensamento esse princípio de que podemos, né, nos posicionar de maneira agradável a Deus, mesmo que as coisas às vezes fujam do nosso controle, porque elas podem fugir certamente do nosso controle, mas nada foge do controle da vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele faz tudo aquilo que Ele deseja fazer. Se Ele permite algum mal, Ele continua sendo Deus. Nada fugiu, né, da sua vontade. E nós continuamos crendo nisso, confiando nele e pedindo que Ele nos ajude a amadurecermos a nossa fé, né? Ainda mais nesse tempo onde nós estamos sem congregar presencialmente. Nós precisamos ter uma fé madura, nós precisamos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas, e não podemos abandoná-lo, não podemos abandonar a fé, que, como diz a palavra, é mais preciosa do que o ouro. Essa é a maior bênção que nós temos. Às vezes nossa mente é levada pela nossa vontade de crescer, né, pela nossa vontade humana, né, de fazer as coisas. E se nós descuidarmos, nós abandonamos a Deus, nós deixamos de adorá-lo, e aí nós ficamos mais sujeitos, né, às coisas desse mundo. Mas se você está aqui ouvindo, se continua buscando a Deus, mesmo diante das situações ruins ou adversas da vida, isso demonstra, né, o seu interesse, o que está no seu coração, né? Você abandonou aquilo que estava não resolvido e falou: não, agora eu vou ouvir a palavra de Deus, né? E amanhã podemos não ter um culto como esse, mas nós podemos da mesma maneira continuar buscando a Deus em nossa vida particular, em nossa vida secreta, né? Em nosso particular com Deus. Isso é algo que eu costumo falar com frequência, para que nós não venhamos a depender apenas do momento do culto, que nós estejamos nos alimentando sempre, conectados, seja online ou presencial, quando isso for possível,
mas não somente isso, que Deus seja em nossa vida constante, né? Que o nosso anseio por Ele seja a cada dia, e possamos, assim como temos um encontro, né? Um culto de encontro com Deus, possamos ter esse encontro com Ele todos os dias da nossa vida. O salmista que escreveu o Salmo 119, que é aí o maior da Bíblia, né, o mais extenso, ele diz no versículo 127, declara a Deus: eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Eu amo, ele declara, eu amo aos teus mandamentos. Por quê? Porque aquilo que ele ama, os mandamentos de Deus, revela que ele ama, que ele anseia pelo próprio Deus. Assim como diz lá em João, capítulo 14, verso 21, diz assim, ó: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O Senhor está fazendo uma promessa de se revelar àquele que guarda os seus mandamentos, porque este é o que o ama, né? Aqui a Bíblia nos ensina que o amor não é apenas um sentimento, mas uma ação de guardarmos os mandamentos de Deus. E assim nós estamos debaixo dessa promessa, que o Senhor estará se manifestando a nós através de guardarmos os seus mandamentos. E quando guardamos os seus mandamentos, meus irmãos, nós podemos crescer na sua graça, na sua misericórdia, e compreender, né, os propósitos de Deus para as nossas vidas, né? Não sermos como o mundo, né, que não compreende as coisas espirituais, né? A palavra de Deus diz que o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais, porque elas parecem a eles uma loucura, né? A gente vê por aí muita zombaria com a palavra de Deus. Nós vemos pessoas que não dão crédito nenhum, que fazem piada. Por quê? Porque isso é loucura para eles, não tem valor. Mas para o homem espiritual, este entende bem todas as coisas, né? Porque, segundo a palavra, as coisas espirituais discernem espiritualmente. Então, nós precisamos buscar ao Espírito Santo de Deus para compreendermos a sua palavra, para compreendermos a sua vontade, para compreendermos aquilo que Ele quer para nós a cada dia, né, diante de uma situação difícil. Ele se revela, como diz aqui na sua palavra, de algum modo Ele se revela. Existem momentos que Deus também silencia, mas até o silêncio de Deus pode ser uma resposta na nossa vida. O que nós não podemos deixar, né, é de confiar nele, de confiar em sua palavra e sabermos que Ele é um Deus que responde, né? Um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Amém, meus irmãos? Voltando aqui no Salmo 115, nós lemos até o verso 8, e eu queria ler aqui mais alguns versos com os irmãos, para que possamos estarmos finalizando essa meditação. Diz assim o verso 9: confie no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo.
Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor, diz no verso 12, lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os israelitas, ou seja, abençoará o seu povo, que somos nós, abençoará os sacerdotes, abençoará os que o temem, que temem o Senhor, do menor ao maior. Verso 15, pulando aqui diz: sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, meus irmãos? O Senhor lembra-se de cada um de nós. O Senhor não está inerte às coisas desse mundo. O mal está por aí imperando, mas nós, pela graça e misericórdia de Deus, permanecemos em sua presença e queremos continuar. Vamos estar orando para que Deus possa alimentar, avivar as nossas vidas, avivar a nossa vida com Ele, o nosso testemunho para com Ele. Inclusive, nesse tempo de pandemia, onde muitos de nós estamos mais frequentemente em nossas casas, ali, o nosso lar, a nossa família, é o maior ministério que Deus nos deu para que nós venhamos a cuidar. O primeiro de todos, o mais importante, que nesse momento que ainda estamos mais em casa, possamos aproveitar para cuidar deste ministério que o Senhor nos deu. Esse tempo vai passar, nós cremos nisso, nós oramos por isso, e vamos sair desse tempo, precisamos sair desse tempo de pandemia mais fortalecidos com a nossa fé, mais fortalecidos em Deus. Amém, meus irmãos? Então que cada um de nós possamos continuar firmes no Senhor, firmes porque Ele tem grandes coisas ainda a fazer em nossas vidas. Eu quero estar fazendo uma oração com você. Também gostaria de, se tiver alguém que esteja assistindo e que está longe dos caminhos de Deus, que ainda não se rendeu a Ele, ou que estava em seu caminho, mas que por algum motivo se desviou desse caminho. Vamos, nesse momento, você pode colocar o seu anseio, pedir em oração que o Senhor o receba de volta, e certamente Ele, de braços abertos, irá receber todos aqueles que em sinceridade o estão buscando. Mas eu quero que todos agora orem nesse sentido, que Deus possa abençoar a nossa fé, o nosso coração, e possamos elevar a nossa adoração somente a Ele, independente do que aconteça em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Eu quero orar então por nós, pela nossa igreja, pelas nossas vidas e pela nossa família nesse momento. Ore comigo, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos diante do Senhor as nossas limitações, as nossas falhas, Pai, os nossos pecados, aquilo que somos, ó Deus, que só o Senhor conhece, e pedimos, Senhor, que nos ajude, que nos ensine a Te amar mais, a esperarmos no Senhor mais, a confiarmos no Senhor, ó Deus, a vivermos o nosso anseio no Senhor a cada dia, e a não depositarmos, ó Deus, a nossa confiança nas coisas desse mundo, nas coisas que perecem. Que o Teu Espírito Santo venha acrescentar aos nossos corações
a ministração da sua palavra, venha nos dar entendimento, venha nos dar um verdadeiro amadurecimento em nossas vidas, Senhor. Pedimos a bênção do Senhor sobre a igreja, sobre a nossa igreja, que o Senhor possa nos fortalecer nesse momento, que guarde a cada um de nossos irmãos, para que possamos sair dessa pandemia, Pai, mais próximos do Senhor, mais próximos do Teu Espírito, mais próximos da Tua Palavra, mais próximos do Teu propósito, que possamos, que essa pandemia não venha nos tragar, mas que venha nos levar para mais perto do Senhor a cada dia. E não somente essa pandemia, mas qualquer problema, Senhor, que possamos enfrentar em nossas vidas, nós colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos dê graça, que o Senhor continue a nos dê sabedoria e a direção, Pai, para que possamos enfrentar as dificuldades de uma maneira que agrade ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos por cada um que se rende ao Senhor nesse momento, que o Senhor, em sua misericórdia, receba cada vida, Senhor, e possa abençoar e dar a direção a que cada um precisa, Deus. Em nome de Jesus, nós sabemos que nós somos limitados, mas a Tua palavra, para a Tua palavra não tem limites, e pedimos que o Senhor abençoe a cada coração, e fale, ó Deus, e ministre conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que possamos continuar firmes com o Senhor. Ele tem bênçãos ainda a nossas vidas, né? Fique com essa palavra, com essa pequena reflexão nessa noite, né? E continue a buscar a Ele no seu particular. Não deixe de fazer isso. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria, antes de nós, né, estarmos encerrando esse culto, gostaria de estar falando aqui dos dízimos e das ofertas, né? Continue ajudando a igreja, contribuindo, sendo dizimista. Isso é importante para a nossa igreja, como já é de nosso conhecimento, né? A palavra de Deus diz para que possamos reconhecer a Ele em todos os nossos caminhos, né? Reconhecer a Ele com tudo aquilo que nós temos. Então, se você tiver o seu dízimo ou uma oferta, só lembrando, você pode fazer uma transferência pelo Pix para a igreja, com essas duas opções que aparecem para você na sua tela, né? Pelo CNPJ da igreja ou pelo e-mail povocera@gmail.com, tá bom? E se você preferir, nos dê algum aviso que vamos recolher o seu dízimo, a sua oferta presencialmente. Amém? Mas que Deus abençoe e continue abençoando os dizimistas, né, os ofertantes, nos dando esse entendimento. E certamente Ele irá continuar nos abençoando com aquilo que fica conosco. Quando nós dizimamos, nós somos abençoados por esse ato. Amém? Quero também fazer uma oração nesse momento, consagrando cada dízimo e cada oferta ao Senhor. Senhor meu Deus, nós continuamos a pedir a bênção do Senhor sobre cada contribuição, Senhor, que está sendo consagrada ao Senhor, que está sendo ofertada em nossa igreja. Que o Senhor abençoe, Pai, esses recursos, para que todos eles sejam utilizados, usados para a glória e a honra do Senhor, para benefício da Tua igreja. Que o Senhor abençoe cada dizimista, Deus, cada ofertante, nos ajude a entendermos e sermos liberais para com a Sua obra e para com o próximo. Nos ajuda, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que precisam de uma porta de emprego, que estejam buscando. Nós pedimos que o Senhor possa abrir portas em nosso meio, uma porta de emprego digna, em que cada um que necessite possa trabalhar e através disso glorificar o Teu nome. Nós te pedimos a Sua bênção sobre os nossos trabalhos, cada irmão que está trabalhando, que o Senhor nos dê graça, Senhor, para enfrentarmos os desafios e as dificuldades que possamos ter no nosso dia a dia,
Que o Senhor abençoe o trabalho de nossas mãos a cada dia. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós estamos então encerrando este culto, né? Permaneça conectado. Se você puder, né, compartilhe o culto. Dessa forma, outras pessoas poderão ter acesso, né, a essa palavra, a essa mensagem, né? E continue conectado. Nós temos aí a opção de você agora estar assistindo o culto, né, pelo YouTube, né, onde você também pode se inscrever no canal, né, da igreja, ativar as notificações, né, o sininho, para que você receba a notificação aí quando nós fizermos alguma postagem. Amém? Próximo domingo, como sempre, estaremos cultuando a Deus novamente. No mesmo horário, às 18 horas, nós vamos ter o culto da família, por enquanto, ainda online, né? Se houver aí alguma novidade, né, certamente estará sendo comunicado aos irmãos através, né, do culto ou pelo WhatsApp também. Amém? Vamos estar orando, vamos estar agradecendo a Deus por esse momento. Amém? E vamos fazer aqui uma última oração em nome de Jesus. Senhor meu Deus, obrigado, Deus, pela sua misericórdia. Nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, e só conseguimos, ó Pai, estarmos aqui nessa noite por causa da sua misericórdia que se renova em nossa vida a cada manhã. Pedimos a bênção do Senhor sobre o descanso, sobre a casa, o lar de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor nos guarde, Pai, que o Senhor venha tocar os corações em nossa família, que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse culto. Nós te agradecemos pela sua palavra. Nós te agradecemos por esse momento. No nome de Jesus, nós louvamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.